uns quadros aqui que a gente criou no podcast, aqui nas lives e tal, para a gente manter um pouco mais humorado, não que não estava sendo, né? Porque a gente fala da nossa trajetória e tal, que é para a gente melhorar a percepção, né? O Contadores Pensantes, a gente está com essa ideia de popularizar a contabilidade de uma forma em si, né? O pessoal não tem conhecimento que o contador faz, né? E esse quadro chamado Achismos seria para isso, né? Qual seria a percepção do professor em relação ao que a população acha em relação à contabilidade, sendo aí coordenador de cursos específicos, que pode traduzir aí para a nossa audiência, que o pessoal acha aí nessa toda essa visão aí nacional aí, até internacional, nessa interamericana, né? Interamericana, você participou, pô. Foi no Brasil, então, vai. Nacional, então. O que você pode falar? Já é um bom espaço, vamos dizer assim, né? Bem, André, eu tenho essa honra, como eu acho que eu falei, né? De, literalmente, cara, ter ido profissionalmente no Brasil inteiro, todos os estados brasileiros, não é só nos chiques, não, né? Em alguns, que às vezes a jornada de voo ela é mais longa do que você ir até para o exterior, viu? Mas, André, eu vou colocar uma ótica que é muito engraçada, talvez da percepção, né, do achismo, na verdade, da transformação que está acontecendo. O que a contabilidade, né, e aí nós estamos falando de uma trajetória, eu vou falar, obviamente, baseada na minha experiência, da minha jornada, então eu vou colocar 25 anos de carreira até hoje, mais uma percepção de estudante, olhando um pouco para trás, vamos botar uns 30 anos aí de percepção pessoal. Qual é o verdadeiro papel da contabilidade? Contabilidade, você vai lá, você vai estudar quando você começa a ter contato com ela, contabilidade gerencial, contabilidade, quando você pega aquele fundamento, né, da ciência contábil, espetacular, né, de gerar valor, né, gerar riqueza, da poder, cara, maravilha, espetacular isso. Mas vamos olhar um pouco além disso, André. Quem foi o principal usuário da informação contábil dos últimos 30 anos? O principal, o maior. Não digo o mais importante, não é essa a minha intenção. Mas quem foi? Cara, quem está me assistindo sabe que foi o fisco. Então, de certa forma, a contabilidade se ficou um pouco refém do fisco. E eu falo fisco no seu sentido amplo, né? Eu até gosto de usar uma palavra, eu usei fisco aqui, mas às vezes eu prefiro até usar uma palavra, o governo, né? Porque você tem trabalhistas, tem outras informações. Cara, todo mundo é usuário das informações contábeis, impressionante. Banco cara, e quem era o principal e deveria ser o principal usuário, ou o maior usuário, né? Deveria, que nunca, na verdade, dentro da ciência, é o empresário, é aquele contratante. E aí a gente aí tem uma jornada de 30 anos de achismo, de falar o quê? O contador dizer, eu trabalho para o governo. Aí vem, né, o empresário reclamando muitas vezes que o contador tem muito foco em atender lá e ignora ele. E cria-se atritos em não entender os seus verdadeiros papéis. Aí o achismo ele vem de um ponto. E aí nós estamos vivendo uma nova realidade do impacto das tecnologias. Eu brinquei, né, do menino do Sintegra, e quando eu enxerguei, eu tinha duas visões, eu tive em alguns momentos até críticas no passado, porque hoje se consolida uma visão que eu tinha. Eu vou até puxar essa reforma tributária. Cara, todo mundo sonha com reforma tributária, né, André? Eu também sonho. Eu vejo falar de reforma tributária, quando eu fui escrever um livro, né, eu achei engraçado que era uma exposição de motivos de uma reforma tributária da era Vargas. Da era Vargas. Quando eu estava fazendo histórico, fazendo uma pesquisa histórica do ICMS, aí trabalhando os tributos sobre consumo, né? Que eu fui lá atrás, aí foi o imposto sobre varejo de consumo, aí tem uma historinha aí que eu não vou aqui muito alongar. Então, quando eu fui fazer essa pesquisa, a exposição de motivos de 1940 e tanto, mais ou menos ali por aquela década, tá, André? Não precisamente aqui agora. Ela já falava de guerra fiscal, ela já falava dos problemas do sistema tributário, de equidade. Eu digo, opa, olha que. E não mudou nada, e nós estamos falando de 80 anos e não tem mudado. Porque o problema não é técnico, o problema é político. E aí eu sempre tive. Claro que eu sonho, pelo amor de Deus, numa reforma tributária que simplificasse. Mas existia para mim essa incredulidade da hipótese. E o que a tecnologia permitiu? E isso foi, assim, talvez, da minha pessoa, a visão que eu tive, talvez, de uma forma, não digo pioneira, eu não sou único nisso, pelo amor de Deus, André, não me posto nessa postura. Eu estou falando de uma corrente de pessoas. Eu sou aderente a uma corrente de pessoas.
Já que eu não consigo simplificar o cenário tributário, eu ao menos posso simplificar a forma de atuação dele. E aí o poder da tecnologia. Nós vamos a projetos em que vai desde pré-apuração, apurações assistidas, em que o governo passa a assumir o papel de simplificar a forma de se chegar a um valor a pagar. Ponto. Libertando a contabilidade para ela ser contabilidade. A partir do momento que o governo, com o poder da tecnologia, pode enxergar o fato econômico. Porque ele hoje não enxerga. O pessoal ali no passado, na história, ele não enxerga o fato. Você, quer diga, vou ser um pouquinho mais didático, tá, André? Para que a gente pode estar pegando um público mais amplo. O que é um fato econômico? É vender uma mercadoria, pagar um salário, é um fato, comprar um imóvel, isso é um fato econômico. O que você tem é uma legislação que impõe a esse fato econômico a exigência de se pagar um tributo. Mas o governo, no passado, não enxergava o fato econômico quando você vende uma mercadoria. O que ele fazia? Criou esse mundaréu de obrigações. Olha, se você vende, você tem que emitir uma nota. Se você emitir uma nota, você tem que registrar. Ele criou aquele arcabouço e essa maluquice que nós vivemos no Brasil para ele enxergar a repercussão contábil do fato econômico e, consequentemente, ele olhava para a contabilidade. Na hora que ele passa a enxergar o fato econômico, hoje, cara, se você paga em moeda eletrônica, não importa por onde veio, não importa por onde veio, moeda eletrônica, e o que é moeda eletrônica? Dinheiro em banco, Pix, cartão, marketplace, a pessoa esquece muito dos marketplaces. Vamos jogar uma brincadeira, eu gosto muito mais recente de falar, André. Pessoal dos iFood aí da vida, aí da sua cidade, estiverem assistindo, chega tudo com nota? Mas e o cara da lanche do restaurante, lá, ou da sanduicheria, ou da pizzaria, né? Que é o mais comum que a gente tem lá nos três, não enxerga que para o fisco é indiferente. O marketplace, que é o iFood, manda todas as vendas e diz para quem entregou o dinheiro. Aí eu lhe pergunto, você não recebeu diretamente do cliente, mas você tirar uma nota é irrelevante. O fisco tem acesso. O fisco tem acesso a 100% dos seus saldos bancários. E a gente ainda encontra empresário reagindo, né, nos seus achismos a achar que o contador, por que meu contador vai ter acesso a isso? Eu digo, o fisco já tem. Agora a questão é você contar uma história coerente dentro da sua contabilidade para que não haja divergência. Então, André, eu olho para esse achismo de perceber que pelo menos nós temos um futuro que me agrada demais. Eu olho que a gente ficou preso muito em burocracias, em atender a um cliente que nunca deveria ser o principal, mas isso também nos gera uma nova série de responsabilidades. Porque o outro cliente não era quem. Ele era, digamos assim. Ele não era. Quando ele criava casa, você já sabia que ele criava casa, vamos dizer assim, né? Mas ele não te demitia. Já o dono e empresário, que nunca deveria. Se você não atendê-lo e enxergá-lo como principal cliente, esse agora é a nova dimensão. Cara, a gente tem que parar de pensar em atender fisco e trabalhar dentro de produtos, dentro do universo contábil, para atender as dores do verdadeiro e principal e quem nunca deveria ter tido os clientes. E aí seja o paradigma. Que dores são essas? Né? E aí tem uma conversa por trás disso aí, né, André? E aí a gente pode fazer até uma palestra para isso, né? Com certeza. Com certeza. Como que chama, mestre, a apuração assistida aqui, para deixar para o pessoal pesquisar? Eu lembro que você tinha falado, é um projeto, né? Sim. Eu gosto muito que você pode digitar no Google pré-apuração ou apuração assistida. Um dos estados pioneiros nesse projeto é o estado do Rio Grande do Sul. Nós temos iniciativas já escritas e planejadas em diversos outros estados brasileiros, tá? Que também se propõem, né, a essa realidade de fazer o quê? Ele fazer o cálculo do imposto e entregar esse cálculo do imposto. Não de forma definitiva, é por isso que o termo que eles usam, né, pré-apuração ou apuração assistida. Porque você, se não concordar, essa é a tese que está por trás, né? Se você não concorda com o pré-preenchimento, você pode mudar totalmente. Só que aí você vai ter o ônus de explicar por que você não o faz. E aí você vai sair de um critério. Eu quero um exemplo muito simples. Tivemos recentemente o imposto de renda das pessoas físicas. Quem usou o EGOV e baixou a pré-preenchida, eu vou fazer uma afirmação, e olha que arrogância dele, eu não sei quem está aqui do outro lado, eu vou fazer uma afirmação. Manda bala. O cara foi assalariado, tá?
e não teve grande variação patrimonial, o fisco hoje já acerta mais de 90% do cálculo do valor do seu imposto. Vou repetir. Tem uma condição. Para o assalariado, porque tem sem grande variação patrimonial é porque pode ter tido, né, uma necessidade de pagar, de ganho de capital. Então eu estou considerando que não houve ganhos de capital, ok? Não. Para essa hipótese. Então, basicamente, hoje eu poderia estar no celular. Olha o que o governo pode fazer. Ele pode ajustar esses 90%, 10% de margem. Eu vou falar do imposto de renda, que antigamente eu levava e era uma trabalheira de juntar papel. Sabe como é que eu faço o meu imposto de renda? Eu pessoalmente, o meio de minha esposa. Cara, eu basicamente baixo a pré-preenchida. Ano passado, que foi a primeira vez que ela veio mais completa, eu tomei até um susto no caso de minha esposa, que eu falei assim, cara, tá rápido demais. Eu parei, juro a você, eu parei e digo, amanhã eu abro essa porra. Não, deixa eu revisar isso aqui. Porque eu fiz em 5 minutos o imposto de renda da minha esposa. Ela tem essa condição, assalariada, tá? E o patrimônio, variação patrimonial tá comigo, né? No meu, não é machismo isso, gente, é uma questão só de organizações internas, né? E ano passado, esse ano, quando eu baixei, já veio os planos de saúde, meus filhos, os médicos. Basicamente, sabe o que eu tive que incluir? Acho que uns 2 ou 3 médicos que, por erro, seja do médico, eu não posso aqui acusar o contador dele, né? Que não fez corretamente, que não mandou a informação ao contador, ou o contador não fez a informação correta, na prática, eu tive que incluir 3 recibos que não constavam. Eu não tive nenhuma grande variação patrimonial esse ano, André, então foi basicamente, né? Sabe, saldo do ano anterior igual, saldo do ano anterior, olha, cara, eu fiz meu imposto de renda menos de... E olha assim, é rápido. De novo, aí eu paro, respiro para conferir. Essa ideia é a forma que eu estou explicando da apuração, ou pré-apuração, ou apuração assistida. O governo ele reúne as informações, já te diz, olha, só que ele ainda está, especialmente o governo federal, conservador. Mas ele já poderia, e eu vou falar tecnicamente, ele poderia, com a margem de erro de menos de 10%, ele poderia ir num aplicativo de celular, que ele já tem, né? Concorda comigo? Tem o eGov, e diria assim, ó, você loga, ele acabar com o programa, você loga, você é assalariado, ele já vai identificar, ele vai te notificar por lá. Você é assalariado, beleza. Você teve alguma outra fonte de renda? Ele perguntaria isso. Não. Você teve variação patrimonial? Não. Está aqui. Você concorda? Restitui, não sei o quê? Sim. Tchau. Até ano que vem. Sim. Rápido e rasteiro, né? Esta mesma lógica, André, se você pesquisar, e aí, por favor, como eu falei, isso aqui daria uma aula, né? Não se cabe nem numa palestra, porque elas... Mas, por exemplo, você tem alguns estados que já publicaram isso por escrito. Eu gosto muito de documento, né? Então você tem relatos. Uma coisa é você estudar, uma coisa é outra pessoa, uma fonte oficial, relatando isso. Por exemplo, tecnicamente, que eu vou falar aqui agora, não há nenhum impedimento técnico para que se faça 100% da apuração das empresas do Simples Nacional. Totalmente. Entregar já ao empresário o DAR. Já entregar. Né? Que chama, né, DAS, né? Só para não me atrapalhar com essa sopa de letrinha. Ele já tem capacidade de mandar no domicílio dele o valor do imposto a pagar, a partir das informações que ele tem. E já não há mais impedimento legal de fazer isso, tá? Aí eu lhe pergunto, e esse mundaréu de profissionais que estão ainda hoje faturando ou prestando serviços desse cálculo tributário, como é que ele se posiciona? Ele vai ter uma obsolência de comoditização. E aí nós já vivemos isso, André. Você com certeza, com toda seus convidados aí, você já esbarrou nessa capacidade das pessoas estarem incomodadas com esta comoditização, com preços alvitantes, e começa toda uma discussão, preços alvitantes, né? Eu me preocupo demais com esse termo. E eu gosto muito de lembrar uma outra ótica, né? Porque tem uma líder aí, né, André, que é famosa e que acabou criando um rótulo. Tem mais de 5 mil iguais, mas tem uma que termina com EI, né? Começa com com, né? Cara, polêmica, o cara tem uma política agressiva, né, de comercial. O cara não é, inclusive, né, o Vitor, é muito engraçado isso, ele não é contador, ele é administrador. Né? E quem iria imaginar, André, e é isso que eu gosto muito de refletir, e a provocação é a reflexão, quem iria imaginar que uma contabilidade valeria mais de R$1 bilhão? Eu não concebi isso, estou sendo muito honesto para vocês.
Se eu concebesse, talvez eu teria mexendo com isso, viu, André? Estou sendo sincero, se eu tivesse sido visionário para essa coisa, porque eu podia ter toda uma adaptabilidade tecnológica, eu tinha, mas eu nunca enxerguei que uma contabilidade conseguiria chegar a um valor de mercado de 1 bilhão, mais de 1 bilhão. E isso é precificado não porque o Edgar acha, porque as pessoas compram de pedaços da empresa. Sim. Então, isso a gente olha pelo lado negativo, mas será que a gente não deveria olhar pelo lado positivo? Quem imaginou uma profissão que gerou um negócio de mais de 1 bilhão de reais? Isso era impossível no passado. Mas isso nos faz nos transformar. Porra, André, o pessoal fala demais, acabou a contabilidade, acabou. Não, cara, você que está me assistindo, tem estudante, você citou. Cara, o que mudou, e esse é o papel da mudança, mudou o cliente, atendedor do empresário. Eu gosto de citar para mim 2 grandes dores, André, do empresário. Eles têm uma dor de barriga eterna na área financeira e na área tributária. Impressionante como eles têm dor de barriga na área financeira e na área tributária. Não que eles não tenham outras, mas essas duas, como elas têm uma verdade, é o que eu chamo, né, de ROI, né, retorno sobre investimento. O quanto elas, tudo que você faz nessa área, você consegue ter retorno. Não é custo, é investimento, né? Impressionante como você tem uma capacidade de possibilidade. Por outro lado, e aí não é puxando sardinha para o área do conhecimento, não, André, porque eu faço uma análise de impacto. Se a atividade, que foi a principal atividade, né, que é do cálculo tributário, ela se extingue e se torna algo commodity, de valores alvitantes, vou usar de novo aspas, isso, atividade consultiva, atividade de análise, atividade de interpretação. Quem disse que essa base de informação está correta? Tá bom, olha, o serviço de fazer imposto de renda não vai funcionar mais porque o governo vai fazer. Mas quem garante, por exemplo, que o cálculo foi correto se algum fornecedor seu não fez? Então, por que eu não desenvolver, por exemplo, e eu já vi isso acontecer, viu, André, não é invenção do Edgar, não, um aplicativo, porque o que a gente faz? A gente esquece dos recibos que pegamos, não é verdade? Sabe o que um abençoado fez que eu achei legal pra caraca? Ele simplesmente pegou no celular, você vai printando os recibos, e ele vai guardando para você, ele faz um OCR, e ele guarda numa planilhazinha lá, todos os seus recibos. E aí, basicamente, você vai conferir se tem alguma coisa que está fora ou não. É uma forma de controle. É uma adaptação, tá, André? Não é nem para fins de... É engraçado. Que ele não é uma... ele foi adaptado. Ele não é para fins de imposto de renda, para recibo de imposto de renda. Ele é adaptado para fins de prestar. Sabe aquela coisa das empresas em que faz ressarcimento, que tem que pedir nota? A partir daquela tecnologia desenvolvida para isso, você pode usar ela, por exemplo, para guardar todos os seus recibos. Olha que coisa... Então, não é que não vai faltar, vai voltar a existir analistas de melhorar o valor do seu imposto a pagar legalmente. Mas o cálculo em si não faz necessário. Ah, cara, tá bom. Então você está falando, Edgar, que a atividade que eu chamaria consultiva, né, André, um nome, um rótulo, ela predomina? Não tenho nenhuma dúvida. Próximos 10 anos. Não tem tecnologia que substitua isso. Não a curto prazo. Por outro lado, de novo, vamos para nossas horas, nosso método HBC, não? Sim. O método HBC, irmão, porque você nunca vai ser consultivo, você nunca vai ter ideia de análise, você nunca vai interpretar algo, porque você vai vender serviços. Serviços vende conhecimento. O contador, no fundo, ele vende o conhecimento adquirido. Então, quanto melhor, quanto mais intenso, quanto mais forte, quanto mais atualizado, que é fundamental, pelo amor de Deus, né, o conhecimento, mais poder ele tem de gerar valor ao empresário, gerar negócios e, principalmente, gerar economias. Tem uma tema da moda brutal, né, André? Por exemplo, recuperação de crédito. Aí tem contador que fica brabo porque o cliente teve um cara que procurou ele para poder fazer recuperação de crédito. Cara, só existe recuperação de crédito porque alguém fez o cálculo errado da primeira vez. Vou repetir. Só existe recuperação de crédito porque alguém fez o cálculo errado da primeira vez. Senão, não tinha recuperar crédito. Crédito se recupera de valor imposto paga maior. Por que o imposto foi paga maior? Porque o imposto foi calculado equivocadamente. Por que ele foi calculado equivocadamente? Aí já começa um pouco, lembra das mudanças culturais que nós precisamos fazer? Porque eu estou preocupado em calcular o imposto a partir de uma informação, mas eu estou auditando essa informação. Aí vamos brincar, né? Nós estamos cuidando dos nossos cadastros tributários, e isso é uma atividade consultiva, André. Monitoramento, acompanhamento, auditoria de cadastros tributários. Ah, mas eu não recebo por isso. Tranquilo, irmão. Não estou te pedindo para você falar. Aí tem alguém que está cuidando disso e está ganhando dinheiro em cima de você. O pior que ele pode gostar
e é isso que vai acontecer, a tendência da recuperação de crédito. Eu tenho até, inclusive, André, um MBA em recuperação de crédito, tá? Eu não coordeno, mas eu tenho dentro da minha empresa. E eu falo isso abertamente aos meus alunos. A recuperação de crédito, ela ocorre porque tem muita gente fazendo errado. Mas a tendência, considerando aquelas coisas que a gente já conversou aqui, é diminuir esses erros. Concorda comigo ou não? Seja na pré-apuração, seja... Bom, diminuíram os erros, acabou a recuperação de crédito. Na verdade, você vai migrar para exatamente atividade de monitoramento, atividade de não permitir, desde o início, que esse cálculo seja feito errado. Paga maior. Então, você vai fazer preventivamente que não ocorra esse pagamento a maior. Então, você só muda a visão de olhar para trás e passa a acompanhar o presente. Agora, com a mesma necessidade de quê? De conhecimento, de capacidade técnica. Isso não vai mudar. Cara, André, quando eu olho para a contabilidade, eu só enxergo a oportunidade. Impressionante, porque você ainda tem uma carência gigante de profissionais qualificados, de empresários com dores imensas. Vai ter consolidação? Vai ter empresas que, do jeito que eu fazia, eu tenho que mudar meu jeito de fazer as coisas? Tem, irmão. Pare com isso, você tem que mudar. Não, mas eu não concordo. Tranquilo, eu gosto muito de dizer assim, né? Se você não concorda, tá bom, irmão. Mas depois não reclame que você está tendo preços exorbitantes e tentando criar uma reserva de mercado que ela não existe. Porque o cara é uma questão concorrencial. Não é verdade? Sim. Isso é verdade mesmo. É a tendência, né, mestre? Não é porque eu queira não, André. Não é porque eu acho bonito, não. Sim. Mas é porque assim é. E a gente tem que aprender naquela teoria de Charles Darwin. Lembra das nossas aulas de ciência? Não é o mais forte, não é o mais inteligente que sobrevive, é o que melhor se adapta. Tá aí o segredo da ciência.